Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Está no ar mais um Aparecida Interessa ao Brasil, neste 8º dia da 62ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Por isso falamos aqui do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho, que é o espaço que acolhe esta Assembleia. Essa Assembleia que hoje tem vários destaques, entre eles a São Solene de comemoração dos 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Santa Sé. A gente vai trazer mais destaques ao longo do programa, mas a gente já começa falando com um dos bispos que está participando deste momento, que é o Dom Adilson Pedro Buzin, ele que é bispo da Diocese de Tubarão e Santa Catarina e também o bispo referencial da Pastoral dos Surdos da CNBB. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Dom Adilson. Bom dia, Gabriela, e a todos os surdos do Brasil. É uma alegria estar aqui e desejo também a paz e todo o bem a todos aqueles que nos acompanham pela rede Aparecida. E dizer que nós olhamos para essa realidade que hoje em dia as pessoas com deficiência vêm ampliando o arco e dentro das nossas diretrizes, essa aqui já é a 3ª edição do Instrumento Labores, nós contemplamos também essa realidade, constatamos a dificuldade da sociedade, destas pessoas para a acessibilidade dentro da igreja, que é um processo de conversão nossa pelos meios, pela parte estrutural também, e também, sobretudo, na pastoral, a inserção. E, claro, nós também olhamos eles como protagonistas, porque a gente sabe que tem muitas destas pessoas que estão junto conosco na igreja. Esta pauta da inclusão também tem sido uma preocupação, um debate aqui na Assembleia. Sim, nós, inclusive, fiz algumas intervenções, porque antigamente não tinha. Hoje em dia, por exemplo, nós precisamos, inclusive, da colaboração da ciência. A gente sabe que o surdo, o portador de uma deficiência, o cego, esses são mais históricos, mas hoje em dia nós temos um índice crescente, por exemplo, de autistas nas escolas, a gente acompanha, e nas nossas catequeses. Como lidar, saber qual é o diagnóstico. Então, essas novas doenças, assim chamadas de origem neurológica, nós precisamos estar atentos para poder compreender, ajudar os pais, as famílias, e também incluir estas pessoas, porque são filhos de Deus e merecem, são protagonistas e merecem também da nossa parte a atenção, talvez até especial também. Dom Adilson, de uma forma breve, né, para quem está nos assistindo, fale um pouco então qual é o papel, o trabalho da Pastoral dos Surdos. A Pastoral dos Surdos no Brasil, a gente põe ela no singular, Pastoral do Surdo. Nós temos, por exemplo, dia 26 de setembro temos a Romaria já tradicional aqui no Santuário e ela procura organizar, tivemos uma reunião ontem à noite, online, e eu aprendi muito porque dentro da Pastoral do Surdo, que no Brasil são milhões, eles nos ensinam o valor, a sensibilidade, outros tipos de perceber a realidade e nos desafiam também como igreja. E de outro lado, a gente descobre como igreja, assim, muitos deles atuam na animação, do jeito deles, dentro na catequese de um modo especial e na liturgia. Nós temos muitas catedrais, muitas paróquias que têm a missa em Libras também. Então isso é um desafio para todos nós. Eu me dei esse desafio em Tubarão, hoje nós temos isso, mas é um caminho que a gente vai estendendo no nosso Brasil. Uma das dimensões de quem porta, de quem tem alguma deficiência. E o campo é o desafio para nós todos e, ao mesmo tempo, olhá-los como protagonistas que nos ajudam a ver o mundo, a sentir o mundo, ver, sentir e escutá-lo de uma forma diferente também. Trabalhar na promoção de uma igreja cada vez mais inclusiva. Muito obrigada, viu, Dom Adilson, pela participação do senhor aqui no programa. Agradeço a você, Gabriela, e a Rede Aparecida e desejo a todas as pessoas com deficiência que nós estamos com eles e eles estão conosco. Amém, muito obrigada. Amém. E a gente continua trazendo mais destaques aqui no programa, porque no dia 2, a Arquidiocese de Aparecida vive um momento especial com a posse do novo arcebispo, Dom Mário, que ontem recebeu as vestes litúrgicas para este momento. A gente acompanha agora na reportagem de Camila Moraes.
A Arquidiocese de Aparecida já está na contagem regressiva para a posse de Dom Mário Antônio da Silva como novo arcebispo. Nos preparativos para a posse, marcada para 2 de maio, a empresa Cordes Paramentos, que produz paramentos litúrgicos, ofereceu como presente a Dom Mário Antônio as vestes litúrgicas para sua posse. É uma alegria porque é um novo arcebispo de Aparecida e a liturgia justamente é o cume da ação da igreja, onde ela mostra justamente a oferta, não de si mesma, mas a oferta do Cristo por nós, por toda a humanidade. Então, na liturgia, nós temos a expressão mais alta daquilo que a igreja é e deve ser. E oferecer, então, um paramento que vai ser usado justamente na liturgia, e na posse já, é uma grande graça para nós também, uma grande honra. Dom Mário Antônio recebeu o presente durante a Assembleia Geral da CNBB. Uma parceria, digamos, benfazeja para a questão litúrgica, para a questão também das nossas celebrações. E alegro-me com muita gratidão, comunhão com Dom Orlando e também com o Padre Eduardo, reitor do santuário, essa gentileza, né, da Cordes e também da Diocese de Colatina, na pessoa de Dom Lauro e do Padre Paulo. E a todos que nos acompanham, né, a vestimenta litúrgica é aquilo que não só nos prepara para uma celebração, mas também que nos identifica com o próprio Jesus Cristo. Quando a gente se reveste, desaparece a nossa pessoa, a nossa individualidade, para sermos o ministro, né, daquele que celebra, digamos assim, na questão in persona Christi. Melhor atitude diante de um presente, Camila, é a gente acolher, receber com alegria o presente. E nós acolhemos com grande alegria, como eu já falei antes, com grande surpresa dessa caridade, dessa bondade, dessa sensibilidade da Cordes, então, para com o novo arcebispo de Aparecida. E quero também lembrar, né, queridos irmãos e irmãs, que a casula vem de casa. Então nós moramos na casa de Deus e que Deus more na sua casa também. Nossas casas são igrejas domésticas. E como casula é uma veste litúrgica, vamos nos revestir de Cristo Jesus. Você e eu, nos revestir de Cristo Jesus. A Cordes Paramentos de Objetos Litúrgicos pertence à Diocese de Colatina, no Espírito Santo. Ela foi criada em fevereiro de 1993 como resposta a uma exigência pastoral de suprir as necessidades de paramentos e materiais litúrgicos daquela diocese. Desde então, se tornou referência. Para Dom Mário, as vestes foram produzidas baseadas nas obras de Cláudio Pastro. E os paramentos novos do Dom Mário, ele veio com toda a questão do Cláudio Pastro, que tem o símbolo todo do santuário, do álfaga, do ômega, dos ramos de oliveira, que são expressões do santuário que estão nos paramentos do novo arcebispo, que vai assumir agora o santuário de Aparecida. A gente segue aqui acompanhando as informações desta quarta-feira na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, e quem traz para a gente os destaques é a repórter Rafaela Lourenço. Bom dia, Rafaela, seja bem-vinda. Tudo certo, Gabriele? Bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui na TV Aparecida. É isso mesmo, a gente segue, né, acompanhando todos os detalhes da Assembleia, que chega ao seu 8º dia, e há pouco terminou então a coletiva de imprensa, que contou com a participação do cardeal Paulo César Costa, que é arcebispo de Brasília, e ele falou muito sobre essa relação diplomática, né, com a Santa Sé, esses 200 anos de parceria, e detalhou muito esse diálogo, principalmente com relação ao acordo Brasil-Santa Sé, né, que trouxe então cidadania para a igreja e também uma liberdade, né, para toda a atuação aqui no Brasil. Só que ele também destacou, e é muito importante a gente falar sobre isso, da atuação da igreja e como ela contribui, né, para a sociedade como um todo. Isso em todas as frentes, né, possíveis, desde sociais, as escolas, os projetos que atuam também nas comunidades, os hospitais, né, focando então essa questão da saúde, e também a campanha da fraternidade,
que vem atuando com tantas frentes, com tantos temas importantes de denúncia e também de maior atenção aqui no nosso país. Já com relação à juventude, né, Dom Wilson Basso, que é presidente da Comissão para a Juventude, estava muito feliz, muito contente aqui na coletiva, desde os bastidores e também ao longo das entrevistas, falando dessa atualização do documento 85, né, para evangelização da juventude. Ele falando muito sobre essa questão sinodal de todo o processo, desde a elaboração até a apresentação hoje aqui no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida, né, junto ao Episcopado Brasileiro, que vão votar, então, essas atualizações, essas mudanças. E ele é muito contente porque dando esse protagonismo, de fato, à juventude, né, ouvindo, mas também dando um espaço de fala, né, de voz para os jovens, como eu disse, desde a elaboração até a apresentação aqui na plenária. Com relação ainda a esse documento, foi feita uma pesquisa, né, com jovens do Brasil, foram ouvidos 11.498 jovens de todo o Brasil para ter um perfil e também as diferentes realidades. A gente segue acompanhando e com relação só à atualização, que devem ser então ser aprovadas, né, 10 linhas de atuação. As 2 novas que poderão ser incluídas, justamente a questão da comunicação e novas linguagens e o cuidado com a casa comum. Como o Dom Wilson falou, a juventude mora no coração da igreja. Gabriele, volto com você. Tá certo, Rafaela, obrigada pelas informações. É bonito ver esse papel, esse protagonismo da juventude na nossa igreja. E agora a gente muda de assunto, ainda trazendo, né, como destaque aqui a Assembleia Geral, porque você sabe o que acontece depois que um bispo se torna emérito. Aqui no Brasil nós temos mais de 175 bispos eméritos que continuam com a sua missão, que a gente conhece um pouco melhor agora nesse material que o repórter Eduardo Góes preparou para nós. Ao completar 75 anos, o bispo é obrigado a pedir renúncia por idade. E quando o Papa aceita, um novo momento se inicia. Dom Murilo Krieger, arcebispo emérito de Salvador, na Bahia, conta que é um momento de mais liberdade, mas não menos importante. Em 2018, o Papa Francisco escreveu uma carta para os bispos do mundo todo, dizendo assim: quando o bispo se torna emérito, ele deve se perguntar de que forma poderá continuar colaborando com a igreja. Então, cada um vai ver, segundo o seu jeito, sua idade, sua saúde, de que maneira pode continuar. E aí há uma variedade muito grande. Quer dizer, em outras palavras, o bispo se torna emérito, mas não significa que fique parado, que fique estático, esperando a morte chegar. Ele vai aproveitar toda a sua rica experiência para ajudar a igreja da forma que ele é capaz de ajudar. Após encerrarem as atividades em suas dioceses, os bispos eméritos iniciam um novo tempo em sua vida sacerdotal ou episcopal. Eles assumem serviços diferentes, cada um com uma escolha muito pessoal, mas com um propósito único, de continuar servindo a igreja. O bispo emérito está mais livre com a sua agenda. Eu brinco assim, quando a gente é bispo de uma diocese, a gente tem que obedecer à agenda. Depois de emérito, a agenda que vai obedecer a gente, né? A gente tem liberdade de assumir aquilo que desejar, puder fazer. Geralmente o bispo emérito é muito convidado para retiros, para palestras, para aulas e tal. E isso às vezes acontece com muita frequência. A gente está sempre à disposição para servir, com o direito de controlar mais o tempo. Criei para mim, depois de emérito, um lema, que viver sempre ocupado, mas não preocupado. Então eu já não tenho mais preocupação, não é? Mas tenho ocupação. A ocupação não faz mal a ninguém. O que machuca as pessoas são as preocupações. Então essa é uma dinâmica que serve para todos nós. E aí, então, eu sou ocupado na Diocese de Toledo, ajudando o bispo diocesano através das crismas, ajudando onde os padres precisam, me chamam. Na paróquia onde eu moro, eu ajudo nas missas. Tenho uma tarde de toda quinta-feira à tarde, eu estou lá para atender o povo, nas confissões, orientação espiritual, bênção, o que vier, atender os doentes nos hospitais. Um trabalho mais efetivo é através da Fazenda da Esperança, onde eu acompanho 60 jovens que estão nesse processo de recuperação. Hoje eu dedico o meu tempo para pregar retiro para padres, só para sacerdotes. Passei a ter uma agenda bastante cheia, viajando por esse Brasil, e não consigo atender
a maioria dos pedidos que me chegam. No coração de quem tem boa vontade, nunca faltam oportunidades de serviço à igreja. Eu acho que hoje a igreja tem muitos campos de evangelização, muitos. O que falta são operários e o bispo emérito não pode se sentir excluído desse processo. O programa de hoje, gente, fica por aqui. Agradeço a sua companhia e amanhã a gente volta a se encontrar com mais notícias da igreja e, claro, os destaques da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil.